Beleza? Bem-vindo ao canal. Que tal relembrar os heróis Pulp? Personagens clássicos que estrearam na era de ouro das revistas Pulp merecem um retorno para uma nova geração de leitores. Nos dias atuais, super-heróis dominam a cultura pop, permitindo que os fãs entrem em seus mundos e vejam o bem triunfar sobre o mal. Mas antes do nascimento dos dias modernos dos quadrinhos e da criação de gigantes como o Homem-Aranha, Batman e Superman, haviam as revistas Pulp. O estilo da ficção pulp introduziu as pessoas nos mundos da ficção científica, drama e épicos de fantasia em histórias curtas. Algumas das mais populares histórias envolvendo certos personagens e suas aventuras intermináveis, de onde os quadrinhos ganhariam o seu formato. E enquanto alguns personagens ainda existem, eles deveriam ter a oportunidade de ver mais uma vez uma nova audiência em uma nova geração. Flash Gordon é considerado um dos primeiros heróis da história da ficção científica. Originalmente, ele era uma pessoa comum, com habilidades atléticas medianas. Contudo, depois que sua namorada foi sequestrada por um alienígena ditador, ele foi obrigado a viajar até o planeta Mongo para salvá-la, e então ficando nesse planeta para libertá-lo de várias ameaças. O estilo futurístico da arte, em sequência de Flash Gordon, fez com que ele se destacasse dos demais competidores de sua época. Esse mesmo estilo poderia trazê-lo a uma nova audiência que anseia por aventuras clássicas e nostálgicas do passado, recontando-as em um futuro possível. Há sempre novas ameaças para o rei do impossível superar. Um gênero que era popular durante a era das revistas pulp eram os dramas com crimes, repletos de gangsters e anti-heróis maliciosos. Enquanto os fãs agora conhecem Demolidor e Batman, um dos primeiros fora da lei que trazia sua vingança foi o enigmático Sombra. Envolto em mistério, o soturno detetive buscava livrar o mundo do mal usando de todas as maneiras possíveis. O Sombra serviria muito bem para os fãs dos heróis noturnos e também para quem gosta de solução dos crimes, mistérios e dramas de espionagem. O Sombra se encaixa bem com anti-heróis como Adão Negro ou o Justiceiro. Os leitores iriam acreditar que os vilões receberiam o que merecem quando ele estivesse por perto. Os mundos de espada e feitiçaria têm o seu favorito entre os fãs, que gostam de ver bravos cavaleiros enfrentando ameaças mágicas e salvando os reinos. No século XX, um dos mais populares personagens de fantasia que apareceram nos anos 1930 foi Conan, o Bárbaro, de Robert E. Howard. Conan é um lendário guerreiro que vagueia pelo mundo em busca de perigo e de conquistas. Essa figura bruta e que gostava de violência se tornou o preferido de muitos apreciadores de fantasia que gostaram do estilo de Howard para o gênero. Suas aventuras acontecem na primitiva era iboriana e não no mundo genérico. Repleto de grotescas batalhas e de humor negro, a longevidade do Conan prova que é possível o retorno dos heróis pulp e funcionariam melhor em história solo e não em equipes formadas com outros heróis clássicos. Enquanto a maioria dos historiadores dos quadrinhos dizem que o Superman é o primeiro super-herói, sua inspiração é tão influente quanto o próprio Homem de Aço. Quando jovem, Savage foi criado por seu pai para ser o auge da humanidade, resultando em ser testado por cientistas e treinando em inúmeras habilidades. Com um forte senso de justiça e aventura, ele viajaria ao redor do mundo usando seu conhecimento para ajudar os necessitados. Uma combinação de Batman e de Indiana Jones, a destreza combinada com sua afeição em ajudar a humanidade faz desse explorador um amálgama para muitos leitores. Uma série de aventuras com outros heróis clássicos dos anos 1930 e 1940, poderia funcionar para os fãs de Doc Savage.
Esse é outro herói que ainda permanece reconhecível entre as pessoas em geral. As aventuras do rico Don Diego, que quando surgem os raios de lua se torna o fora da lei Zorro, ainda permanece conhecido do público de hoje, especialmente graças à sua assinatura em forma de Z e de ter inúmeras adaptações para a TV e para o cinema. Contudo, ele permanece alinhado aos outros heróis clássicos que não são considerados super-heróis, mas em uma moderna paisagem e com os fãs desejando um retorno, está na hora do vigilante espadachim cavalgar de novo, seja em uma nova série ou com outra chance no cinema. Antes da criação do fantasma, Lee Falk tinha algo diferente em mente. Para o Mandrake ou Mandrake, Falk usaria um vasto acervo de truques mágicos e ilusões para o combate ao crime e, como consequência, salvaria vidas. Acompanhado de seu ajudante Lothar, ele viajaria pelo mundo resolvendo crimes. Um mágico de palco como um combatente do crime é uma escolha interessante, especialmente quando suas habilidades poderiam ser usadas para diversos propósitos. Para atualizar o personagem, os criadores poderiam mergulhar no oculto, derivando algo como Doutor Estranho ou John Constantine, permitindo desafios mais complexos. Buck Rogers pode ser considerado um dos primeiros heróis de ficção científica do século XX. Originalmente, ele era um piloto durante a Primeira Guerra Mundial. Ele foi capturado e levado para uma caverna e um estranho gás foi lançado lá dentro, deixando-o em coma. Ele despertou, mas no século XXV, repleto de estranhas tecnologias e cidades futurísticas. Fãs de ficção científica viram como ele era um peixe fora d'água e observava o mundo com a perspectiva de um estrangeiro em sua nova vizinhança. Sendo um ex-soldado, a vida passada de Buck serviu para lhe dar habilidades de exploração e de espionagem. Suas histórias seriam divertidas nos dias de hoje. A série de um jovem adulto como um homem do passado serviria para introduzir o personagem aos novos leitores. O aclamado autor Edgar Rice Burroughs é bem conhecido por sua criação, O Aventureiro das Selvas, Tarzan, mas outro de seus trabalhos originais foi A Princesa de Marte, que foi responsável por apresentar o soldado que se tornou guerreiro, conhecido como John Carter. Transportado para Marte, ele se tornou um aventureiro protegendo o planeta de inúmeras ameaças. A saga de fantasia combinada com elementos de ficção científica fizeram com que a história de John se tornasse única entre os aventureiros pulp, que permitiu a ambos os gêneros coexistirem ao mesmo tempo, permitindo novas aventuras em diferentes ângulos. Além disso, com o filme Cult de 2012, ainda recente na memória dos fãs, as aventuras de John em Marte estão longe de acabar. Com o surgimento do clássico arquétipo de super-heróis, depois da invenção de tipos como Superman ou Batman, não é de se surpreender que outros iriam repetir a mesma fórmula quando se trata de heróis fantasiados. Christopher Walker, depois da morte de seu pai, por piratas nos anos 1600, fez um juramento de livrar o mundo do mal como o misterioso Fantasma. O que faz o Fantasma interessante é que o manto é um caso de família e é passado de uma geração a outra. Um aspecto que não foi muito explorado é como que cada encarnação combateu o crime, cada uma delas refletindo o período de tempo que vivia. Há muitas possibilidades criativas que poderiam acompanhar esse personagem. Entre as criações de Robert E. Howard, Solomon Kane é visto como um de seus mais estranhos personagens. Ambientado no século XVI, Kane é um puritano com uma forte disciplina e carrega uma fúria profana que se aproxima do caos. Então, quando surge o mal e sua cara feia, Kane procura eliminá-lo da face da Terra. O personagem transita entre os anti-heróis e se tornou um favorito entre vários tipos de fãs, que vão dos quadrinhos aos videogames.
Se o filme não foi muito bem nas bilheterias, mas apesar disso, Kane deveria ter uma outra chance e retornar à sua raivosa jornada ao redor do globo, enfrentando novos espectros sinistros e trazer a sua justiça com suas armas nas mãos. Então era isso, um mini documentário com vários heróis pulp e alguns motivos para eles serem trazidos de volta com novas histórias. Se esse vídeo trouxe alguma ideia ou informação útil, inscreva-se, deixe um like, comente e compartilhe. Obrigado e até o próximo vídeo.